compreender o conceito de variáveis em JavaScript, aprender como declarar as variáveis, entender todos os tipos de dados em JavaScript, praticar atribuição e manipulação de valores de variáveis, tá? Tá, o que são variáveis, pessoal? Variáveis são espaços de armazenamento que você pode usar para guardar dados em seu código JavaScript. Mais para frente a gente vai ver quais tipos de dados a gente pode guardar dentro de uma variável. Elas atuam como containers que permitem que você nomeie e acesse informações de forma mais legível e organizada. Como eu falei, um pouco mais para frente a gente vai entender como é que isso vai estar funcionando, certo? E declarando variáveis. Em JavaScript, você pode declarar variáveis usando as palavras-chave var, let ou const. Nesse início, a gente vai estar vendo como usar var, certo? Que vem de variável. Antes de usar uma variável, você deve declarar isso. Isso informa o interpretador, ou seja, a ideia que você está usando, é, que tipo de dado você pode reservar espaço para armazenar os dados que você quer. É, Vitor, posso fazer um adendo aqui na. Pode falar. Um ponto aí, pessoal, é que as variáveis no código, imaginem as variáveis como se elas fossem caixas. Imaginem como se elas fossem caixas normais. Imagine que nosso código é um armazém, certo? E as variáveis elas são as caixas. Então a gente pode guardar coisas nessas caixas, tá? Que mais pra frente a gente vai ver que vão ser os dados. A gente pode guardar nessas caixas e elas vão ficar lá naquela estante do nosso armazém e a gente pode acessar elas a qualquer momento, como se fosse um armazém mesmo. Imagine que a gente pode pegar, colocar uma informação nessa caixinha, botar o nome nessa caixinha, vamos supor, por exemplo, caixa nome. E essa variável nome, essa caixa nome, ela vai ter dentro dela a informação do nome, sei lá, o meu nome, Thales. E eu botei ela lá num armário desse armazém. E a qualquer hora eu posso chegar lá e dizer, agora eu quero pegar o nome. Então eu vou saber que eu tenho uma caixinha lá que tem o nome, que tem a informação do meu nome. A ideia da variável, o conceito basicamente variável é basicamente esse. É como se elas fossem caixas que a gente pode guardar valores nela e acessar eles futuramente ou manipular eles na frente. Valeu. Isso aí, pessoal. Tá? Então, como o Thales explicou, aí é como se fosse dar um endereço a um tipo de dado. E como quando você quisesse acessar esse dado, era só chamar o endereço desse dado, certo? Que corresponde a esse dado. Tá, então, aqui a gente tem um exemplo de declarar variável, tá? Um exemplo, como o Thales falou ali, o var nome, no caso. Temos a variável idade, certo? A idade e a constante π, que ali é atribuído um valor, que normalmente o π corresponde a 3,14, certo? Então, são jeitos, formas de declarar variáveis no código. Tá, a gente vai falar agora sobre os tipos de dados, pessoal. JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, é, significa que o tipo de dado de uma variável é determinado automaticamente pelo valor atribuído a ela. Tá? Um pouco mais para frente a gente vai ver isso aí. Existem vários tipos de dados em JavaScript, incluindo números, que é number, string, que é string, booleanos, que são valores verdadeiros ou falsos, objetos, arrays, null, que seria nulo, undefined, que seria indefinido. Por exemplo, eu crio uma variável e ele tem um valor indefinido. O nulo, que é um valor nulo. Os arrays a gente vai ver um pouco mais para frente nessa questão das variáveis, certo? Os objetos também. Os booleanos, como eu falei, são valores verdadeiros ou falsos. E strings, que a gente vai estar vendo agora, e números também, tá? Números são os inteiros, as strings são os caracteres. Só um adendo, Vitor, volta lá, por favor. Eu acho que faltou aí o float, que são os números flutuantes. São números Isso. decimais com pontos, sabe? Tá, é isso, realmente. Ficou faltando o float, tá, pessoal? Como o Thales disse, são números flutuantes, aqueles que têm Número, representando as casas decimais, isso, pessoal. número usado em transação real, de monetária, transação mais exata.
possível, certo? A transação monetária, a transação de graus, por aí a gente utiliza os floats, são números com ponto flutuante. E aí é bom a gente explicar a diferença entre eles, tá? Quando a gente for passar pro código. O John desmutou, eu não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Tinha Quer dado uma fazer alguma desmutada. Eu ia perguntar sobre o string mesmo, aí ele foi subindo e explicou. Ah, beleza. Tá, pessoal, aqui a gente tem alguns tipos de atribuição, tá? Certo? Vamos começar com essa aqui, var, número, que é igual a 42, certo? No caso, ele é o tipo number. Aqui vamos para a segunda, var nome, que no caso é uma string, certo? É uma cadeia de caracteres ali. Aqui a gente tem o valor booleano, que se está chovendo é igual a true, como eu posso dizer, ele pode ser uma afirmação falsa ou verdadeira, certo? Aqui a gente tem uma variável do tipo objeto, que é composto por chave e valor. Aqui embaixo a gente tem uma variável do tipo array, certo? Que é composta por um colchete e os itens dentro do colchete. A, a variável do tipo null, certo? Que seria nulo e a variável indefinida. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês agora sobre o que o Thales falou, que seria a variável é, do tipo float, que no caso seria os pontos flutuantes. Todo mundo consegue ver minha ideia aí? Ele consegue sim. Beleza. Opa, alguém quer falar alguma coisa aí? Eu leio aqui, Tiago, que te fala. Acho que teve uma mensagem. Consegue sim. Foi o GDC Araújo. Beleza. Tá, pessoal. Bom, aqui eu declarei uma variável do tipo flutuante, certo? Tipo float, que são aqueles tipos de dados que são representados por casas decimais, certo? Como, por exemplo, o pi, que seria 3,14, 3,14, certo? E aqui no console log a gente consegue ver o valor da variável b, que no caso seria essa. Vitor, Oi. vamos primeiro explicar o que é o console log antes. Vamos primeiro entrar um pouquinho mais nas variáveis e explicar como é que elas são é, compostas, o que é cada uma, e depois a gente fala um pouquinho no console log, que eu acho que ficou um pouco vago para ela. Tipo assim, vamos lá. Number. O que é que a gente poderia fazer com o number aí? Poderia dar um exemplo pra gente? Quer saber o que a gente poderia fazer com o number? Isso, como é que a gente poderia trabalhar com o number? Como é que a gente poderia criar uma nova variável number? O que é que a gente poderia fazer com ela? Poderia ter algum exemplo pra gente? Tá, é porque assim, no caso, você está falando em relação às operações, Não, certo? tipo, beleza. Como é que a gente poderia declarar outras? Declarar uma do zero, mostrar Ah, como é que é tá, tá, feito, tá. todo o processo, sabe? Tá, entendi, entendi. Tá, pessoal, vamos começar declarando uma variável do tipo number. Caso a gente já tenha uma ali em cima, vamos declarar outra. C, certo? No caso, você começa dizendo que é uma variável, certo? Com var aqui. Declara o endereço dela, que seria o nome da variável, correto? Coloca o sinal de igual e coloca o valor que você quer referente a essa variável. Por exemplo, é um número. Então, a gente sempre vai usar um número inteiro para a variável number, certo? Certo. Ela funcionaria sem o igual? Não. Por quê? Tá, porque assim, quando você declarar uma variável, você precisa atribuir um valor a ela. Certo, vamos lá. Deixa eu responder essa. A gente pode criar variáveis sem atribuir nenhum valor a ela, certo? Que seria a gente colocando ponto e vírgula antes do igual. Esse igual, ele indica, gente. Vocês lembram que eu falei que a variável ela era como se fosse uma caixa, certo? Esse igual, ele está indicando a ação de que a gente está jogando
o que tiver depois do igual dentro da caixa que é a variável. Então, quando tem o igual, eu estou dizendo que eu estou jogando o que tiver depois do igual para a esquerda, para dentro da caixa. Esquerda não, direita, que eu não tenho senso de direção não. Desculpa. Então, toda vez que vocês virem um igual só, que nem nesse caso aí, a gente está jogando o valor que está na direita para dentro da variável, certo? Então, a partir de agora, quando essa variável ela tem um igual, ela tem o mesmo valor que está lá na direita. Consegue mostrar no console, Vitor? Só comenta as de cima, por favor, Vitor, para não ficar muita informação no console. Pronto, dá um roda por favor. Pronto. Então, o que acontece aí? Quando a gente tem um sinal, é bom vocês frisarem isso aí, anotar. Quando tem um sinal de igual, o nome desse um sinal de igual se chama atribuição. A gente está atribuindo um valor a essa variável, certo? Então, sempre que vocês virem um sinal de igual só, é atribuição. Então, ele está dizendo que a partir de agora, aquela variável tem um valor que está do lado direito do igual, certo? Pode seguir. Desculpa aí. Beleza. E você tem mais alguma coisa pra falar? Não, pode tocando. Desculpa aí, tá me intrometendo aí. Beleza, tranquilo. Tá, pessoal. Existem algumas regras para estar declarando as variáveis, certo? Os nomes das variáveis. Os nomes das variáveis em JavaScript são sensíveis a maiúscula e minúscula, ou seja, minha variável e minha variável com, no caso, começando com letra maiúscula e no meio do nome começando com letra começando com letra minúscula e no meio do nome colocar a letra maiúscula, e minha variável com letra tudo minúscula são tratados com nomes de variáveis diferentes, certo? No caso, a ideia vai tratar essas duas formas de declarar as variáveis sendo variáveis diferentes, tá? Sendo... Vamos fazer esse exemplo lá na ideia para ficar mais claro a ideia? Uhum. Pode ser? Por exemplo, minha variável vou atribuir qualquer valor aqui. Não, tenta dar um console nela, só com daquela outra forma lá, tudo minúsculo, pra gente ver que o código vai quebrar. Pra mostrar que ele... Ah, tá. Dá um toquezinho na setinha pro lado, pra ela... Peraí. Meu teclado tá ruim. Ah, beleza. Pronto. Vocês viram aí que... consegue dar um zoom ali, Vitor, no terminal? Não, por aqui não. Pronto, mas vocês estão vendo ali que ele deu um erro, referência erro. E ele diz ali, ó, minha variável não foi definida. Certo? E agora coloca ela lá do jeito que tu digitou. Muda só o V ali pra ficar maiúsculo. Pronto, e agora roda ela pra ver se ela vai acessar o valor. Pronto, e agora vocês viram que ele retornou um valor, né? Então o que acontece a gente chama esse comportamento aí de case sensitive. É que o JavaScript ele se preocupa da forma que você vai escrever. Vamos supor, por exemplo, o meu nome escreve com THALIS, certo? O meu primeiro nome. Se em qualquer momento, vamos supor que eu sou uma variável, meu nome é Thales, a gente sabe que eu falei agora que escreve com THALIS. Se por alguma aventura alguém escrever em algum lugar TALS, essa pessoa não está me chamando, porque o nome que ela escreveu não é o meu. É outro Thales, é outro cara, outro cidadão.
Então, a mesma coisa acontece com JavaScript. Nesse caso aí, ele vai entender que a variável é a variável certa pelo nome dela. Se o nome dela tiver escrito da forma correta, da forma que foi escrito na variável, ele consegue acessar. Caso não, pode gerar erro, ou ele pode acabar pegando outra variável que tem um nome parecido, e por aí vai, parecido com o que você digitou no caso. Então são pontos para a gente se atentar na hora de escrever código. Outra coisa, Oi. isso aí é mais ou menos o que acontece lá no HTML, né? Se você colocar o errado, Isso. ele não vai reconhecer e não vai enviar o comando para aparecer lá na tela. No caso, se você Isso. botar maiúsculo e está lá minúsculo, Isso, correto. Correto. mesma coisa, né? E outra coisa que eu queria perguntar, esse aí que vocês estão fazendo aí, Hum. pode ser feito no Portugal também, né? Pode sim. No Portugal também pode ser feito assim, criação de variável. Portugal é muito utilizado para estudo de lógica de programação. Mas Tendo aqui. isso no curso, Não entendi, cortou. eu estou fazendo isso no curso da Start, que Josué me indicou. Pronto, lá eles utilizam Portugal. Aqui a gente vai ver lógica com JavaScript. A gente já vai ver direto já no JavaScript. A gente não vai passar pelo Portugal não. Porque eu acho que seria mais. Né, é porque eu acho o Portugal um pouco mais moroso, sabe? A gente vai puxar o JavaScript e já vai entender a lógica dentro do JavaScript mesmo, para ficar mais claro. Concordo, concordo. Obrigado. Nada, tranquilo. Tá, pessoal, só fazendo adendo também, para caso vocês criem seus futuros códigos, tá? Se atentarem a essa nomenclatura, se eu posso dizer assim, das variáveis, tá bom? Porque mais para frente vocês vão ver que tem uma sintaxe correta de declarar as variáveis de JavaScript, tá bom? Que seria as boas práticas. Tá, Desculpa aí, interrompendo. Tipo, teria outras formas ali de declarar variáveis? Ou, tipo, se eu fosse declarar mais de uma variável, como é que eu faria? Tu consegue mostrar? você tá falando na mesma. Não, outras variáveis afins poderia. Quais seriam as formas de declarar outras variáveis junto aí no código? Eu poderia. Tem um limite de variáveis para eu colocar no meu código? Não. No caso, você quer saber se eu posso declarar, por exemplo, 5 variáveis no mesmo código. Java não, a gente vai ver JavaScript. É isso que você está perguntando, Thales? Oi? Se, por exemplo, eu posso declarar 5 Isso, variáveis a mais. isso. Eu poderia declarar 5 variáveis. Como é que eu iria fazendo? Teria um problema? Como é que eu Não, poderia não fazer tem nenhum isso? problema. Isso vai de acordo com o código que você está criando, tá? Você pode declarar quantas variáveis você quiser, e não há um limite, dependendo Certo. da aplicação que você esteja criando, no caso. Uhum. Legal. Respondi sua pergunta? Ficou claro? Respondeu sim. Beleza. Tá, os nomes das variáveis devem começar com uma letra A ou Z, maiúscula, ou A ou Z minúscula. Ou um sublinhado, no caso, um underline, que chama. Após o primeiro caractere, o nome das variáveis podem conter letras ou números. Ou caractere sublinhado. Vamos lá para a ideia. Tá, depois que eu declarei uma variável. Ô, Pode, Vitor, pode. tu declarou aí que a variável tem que começar com a letra A ou Z ou de A a Z? No caso, seria de A a Z. No caso, Sim, seria do alfabeto, tá? entendi. Beleza. Tá, depois que eu comecei a declarar a minha variável, uma letra A, por exemplo, eu posso colocar um número, ficaria A1, certo? E declarar expor um valor para ela, no caso. Vamos
colocar aqui mais string. Colocar. Bem, tá aqui. A ideia já identificou a variável que eu acabei de declarar, ok? Aqui, ó. E já identificou o valor atribuído a essa variável, certo? Como diz lá no exemplo, eu posso declarar usando qualquer letra do alfabeto e depois dessa letra eu posso estar usando um número ou um caractere especial, que no caso seria um underline. Tá. A segunda regra para a declaração de variável. Você não pode usar palavras reservadas de linguagem de JavaScript como nomes de variáveis. Alguns exemplos de palavras reservadas são if, else, while, function, entre outros. No caso, vocês vão saber um pouco mais para frente porque a gente não pode estar usando essas palavras, tá? Terceira regra. Você pode declarar variáveis usando as palavras-chave var, let ou const. A escolha da variável depende do escopo e da mutabilidade da variável, certo? Como a gente está falando sobre var apenas, que no caso ela indica que a variável que você está declarando pode receber vários valores, no caso, com o passar do tempo ela pode mudar o valor, por isso que chama variável, tá? No caso, aqui fala sobre a mutabilidade da variável, que seria essa questão do var, certo? Um pouco mais para frente a gente vai estar falando sobre o escopo de uma função, tá? Não cabe agora porque a gente teria que aprofundar um pouco mais sobre essa questão do escopo, certo? Que aí entraria o uso de let ou de const, tá bom? Tá. Aqui embaixo fala sobre a função o escopo da função o global é menos usado desde a introdução do let const. Como eu falei para vocês, tá? Um pouco mais para frente a gente vai estar vendo sobre essa questão do escopo. E aqui embaixo tem algumas explicações sobre let e const também, tá bom? Tá, aqui a quarta regra, inicialização, opcional. Você pode ou não inicializar uma variável no momento da declaração, como o Thales falou ali. Ah, a gente pode declarar uma variável sem atribuir um valor a ela, certo? Então, no caso, o tipo dessa variável vai ser undefined, tá? Porque ela não vai ter nenhum valor atribuído àquela variável que você declarou, certo? Aí, no caso, ao decorrer do código que você está criando, se você não declarar, dar um valor a essa variável, ela sempre vai dar um undefined, até que ela receba um valor. Aí ela pode ser tanto number, dependendo do valor, pode ser booleano, pode ser um É, float, que é aqueles Vitor, pontos. Oi, vamos fazer esse teste lá na IDE? beleza. Tá, pessoal. Lembrando que o cara te falou, a gente declara uma variável e coloca dois pontos, certo? No caso, ela vai. Então passar logo dela. Peraí, só um minuto. Aqui, pessoal. Como eu estava explicando, como ela não tem um valor atribuído a ela, que seria aquele sinal de atribuição igual ali, e a gente define um tipo de dado, seja string, ou number, ou float, ela vai retornar um undefined, certo? Até a gente atribuir um valor a ela. Vamos atribuir um valor a ela agora. Ô, Vitor, Oi. essa seria a única forma de atribuir valor a elas aí nesse caso? Você está falando depois do sinal de atribuição? Não, eu poderia chamar só o A e botar o igual e atribuir valor a ela? Tá, no caso. Peraí, eu não entendi a pergunta.
Pergunta de novo. Eu poderia, ao invés de botar toda a sintaxe de variável, eu poderia só colocar o nome da variável igual e atribuir o valor, ou teria que usar toda a sintaxe de novo? Terei que usar toda a sintaxe de novo, no caso. Tá? A Tá, gente não consegue. não, peraí, calma. Vamos lá. Pessoal, depois que eu declaro uma variável, ela já existe, tá? Na minha máquina, ela já existe no meu código, no motor de interpretação do JavaScript. Depois eu vou explicar como é que funciona o JavaScript. E depois que eu declaro uma variável, eu não necessariamente preciso usar a sintaxe de novo. Apaga o var, Vitor, por favor. Ali do começo, por favor. Isso. Digita só a letra A, igual como se a gente fosse chamar ela. Certo? Aí. Peraí. Aí você Entendeu? tá falando que depois que a gente declara, né? Mas se, Isso, por não, exemplo, eu quisesse. isso, correto. Depois de ter sido feita a declaração, eu posso chamar ela e atribuir o valor. E aí ela Aham. continuaria normalmente. Porque ela já existe. Eu estou dizendo ao código, eu estou falando para o código de uma pessoa que já existe. Lembrando aquele exemplo lá que eu falei, o nome da variável fosse Thales. Eu não precisaria criar outro Thales, eu não precisaria fazer outro Thales no mundo. Eu precisaria só dizer, aquele Thales ali vai receber o valor tal. Eu não precisaria criar outro, sabe? Da forma que eu Uhum. estava fazendo, não estava errado, mas Não, seria eu entendi. um Mas é retrabalho, certo? Pra gente. sobre Uhum. aquela questão de, por exemplo, se eu não tivesse declarado ela, entendeu? Eu entendi nesse Isso, caso. pronto. Não, então, se não houvesse da declaração lá em cima, poderia ter sido feito só o var e. Isso. Porque um pouco mais para frente vocês também vão estar vendo os operadores, certo? No caso, quando a gente declara uma variável e quiser fazer uma operação matemática com ela, a gente pode estar fazendo desse jeito aqui também, tá? No caso, coloca o sinal do operador e mais a operação que você quer fazer, no caso. Tá. Vocês podem ver aqui que depois que eu atribuí um valor à nossa variável, ela deixou de ser undefined e passou a ser o valor que eu atribuí a ela, que no caso seria 1, tá? Que é como tá explicando ali no slide. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tá, pessoal. Aqui tem os exemplos de como a gente pode estar declarando as variáveis, tá? No caso, a gente tem uma variável do tipo string aqui, que seria o nome, correto? Uma variável do tipo idade, que seria um number, que a gente pode, como eu falei, pode atribuir números inteiros para ela, e aqui em cima seria as strings. E aqui a gente tem um ponto flutuante, tá? Seria o float. No caso, a gente está atribuindo uma const aqui, uma variável tipo i, que ele recebe um valor decimal, que seria 3,14159 no caso. E aqui a gente tem um exemplo de variável não inicializada, tá? Que foi aquela que a gente estava falando agora há pouco, que ela só recebe, quando a gente declara ela e a gente não atribui em valor, ela fica undefined, no caso, fica com valor indefinido, até a gente atribuir um valor a ela, no caso. Vitor, Hum. pode ir, John, pode ir, John. Ó, esse constante pique, é a segunda vez que eu vejo aqui, ele falou, ou vai ser depois ele vai falar sobre isso? Tá, como eu tinha explicado antes, no caso, essa questão do let e da constante, a gente vai estar explicando um pouco mais para frente, tá? Que elas são usadas É, em relação ao escopo da função. Tá ok, tá ok. Vitor, eu acho que não ficou 100% claro a questão de string e o que são strings, tá? Acho que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais nisso aí, acho que trazer um pouquinho mais de informação sobre string. O que você acha? Tá, pessoal, falando português claro aqui, as strings são as palavras, tá? São as palavras do alfabeto, são aquelas cadeias de caracteres, tipo as vogais A, Uhum. E e O, U, as consoantes, Vamos lá. certo? Essas são as Certo, strings. beleza. As strings elas também podem conter número, metacaracteres, caracteres especiais. Elas podem conter diversas outras coisas. Mas o que é que tem em comum entre elas? O que é que, tipo, o que é que caracteriza uma string, sabe? Se eu botar um 3 entre aspas, ele é um number ou um string? Eu acho que falta essa definição também. Tá, pessoal.
o Thales falou, tá? Uma string também pode estar recebendo o nome, o número no caso, ou algum caractere especial, como underline, um traço, certo? O que caracteriza se a variável é uma string são os sinais de aspas, tá, pessoal? Aspas duplas. É, Tanto que. deixa eu só olhando. Tanto aspas simples quanto aspas duplas ou crase caracterizam string, certo? Então a gente tem essas três formas: aspas duplas, aspas simples e a crase, mas cada uma para um uso em específico, certo? Mas é sempre bom a gente deixar que pode ser, porventura no meu caso, quando eu for usar, eu vou usar muito aspas simples e crase também. Mas os meninos já usam mais aspas duplas, o Vitor e o Rodrigo. A diferença, gente, entre as strings, desculpa aí, Vitor, entrar assim no meio do tolo, mas é porque, tipo, as strings elas podem, elas, como o Vitor falou, elas são textos, mas o que acontece é que, tipo, as strings elas são mutáveis e elas podem ir crescendo. Vamos supor assim, eu posso pegar, se eu juntar o meu nome é uma string, Thales. Aí se eu junto Vitor e Thales, se fossem duas variáveis, elas cresceriam, ficaria Thales, Vitor junto. A gente pode até fazer esse exemplo aí, Vitor. Criar um texto, depois juntar outro e depois mostrar ao final como é que fica. Para mostrar que as strings elas vão se comportando e elas podem ir crescendo, podem conter outras coisas, podem conter número, podem conter quebra-linha, podem conter diversas outras coisas, certo? No caso dessa junção, Isso mostrar mesmo como é que usa elas no dia a dia, na prática. tá, no caso, mas aí seria para entrar nas partes de operações, né? Tipo, Não, não, não. para uma Não, função toda. pra ficar mais fundo, pra ficar mais claro o que, é que são strings. Tá, de novo. No caso, a gente teria que mostrar uma função para ele, Tá, então. não, deixa eu. Para isso. Posso compartilhar aqui minha tela? Compartilhei. Com licença aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Tá, estamos olhando. Sim, tô vendo. Pronto. O que acontece aqui, deixa eu salvar primeiro esse arquivo. Eu vou só tirar o push to talk aqui do Discord, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, vocês conseguem me ouvir agora sem eu precisar apertar, né? O que é que acontece aí é que a gente tava falando assim. As strings, vamos supor, string 1. O que é que caracteriza uma string? A string, ela sempre vai vir, certo? Dentro de aspas. Independente se é aspas dupla, se é aspas simples ou crase. Certo? Qualquer uma dessas aqui representa uma string. E a string, ela pode conter qualquer coisa, certo? Vou botar aqui 1, 2, 3, certo? Ela pode conter qualquer caractere, desde número até metacaracteres. Ela pode conter tudo isso aqui e ela vai ser logada como uma string. Deixa eu botar aqui o F5 Node.js. E ele mostra aqui, ó, vocês estão vendo aqui embaixo, no meu terminal aqui, que ele mostra uma string, certo? Mas as strings, elas têm uma particularidade delas, certo? Que além delas serem assim, serem compostas por aspas, elas são predominantes na maior parte do tempo. Vamos supor. O Victor falou que a gente poderia utilizar a junção dos caracteres, mas tem um exemplo muito legal aqui, que é isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Botar aqui teste, né? Mas isso aqui que eu fiz aqui agora para vocês, essa variável teste, o que é que ela é? Alguém tem alguma dica do que é que seja essa variável teste?
Tá, pessoal. No caso, é uma string copiada por dentro de aspas. Certo, beleza. Agora, qual é a diferença dessa para essa? Seriam só os tipos, certo? Então, se eu faço isso aqui, ó, ele me mostra aqui uma string number. Então a gente tem que se atentar que strings é o que a gente vai mexer na maior parte do tempo. Então a gente tem que saber que string ela pode conter qualquer coisa, não só letras. Eu poderia colocar aqui, sei lá, uma string só de números. E eu poderia também colocar aqui uma string só de metacaracteres aqui e sair colocando todos eles aqui. E ela ainda assim seria uma string. Então por que que pra mim é uma das partes mais importantes? É porque string é algo muito importante pra gente mexer no dia a dia, é algo que constantemente a gente utiliza. Desde para escrever o nome de um cliente na tela, até pegar informação de uma requisição de um banco de dados, tudo isso a gente mexe com string. O dia é baseado em string. Então, o meu dia é muito baseado em strings. Então, acho que é um dos conceitos mais importantes da gente entender no JavaScript. Ô, Thales, Oi, pode falar. no caso que caracteriza, Hum, que informa que é uma string, ela tem que estar em aspas, entre aspas. isso. Independente de quais forem as aspas. Pode ser dupla, pode Sim, ser. sim. E aqui eu vou mostrar aqui a vocês o exemplo. Sim. Aí eu queria entender o seguinte, no caso, se ela não tiver entre aspas, não é string, não é um string. Tem que ter essa aspa para informar que, no caso, a gente só vai usar isso aí, eu escrever um texto ou não. Isso, pessoal. Porque se eu faço assim, ó. Você vai ver que ele vai dar um erro aqui. Que eu vou mostrar aqui agora. Tirar esse carinha daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele quebra. Por quê? Eu não tenho nenhuma variável que tenha esse nome Talos. E ele não é um string. Ele não é nada. Ele não existe aqui. Então, para a gente trabalhar com string, a gente tem que utilizar uma Então, das três. então botar esse Thales entre aspas, aí ele vai Ele, identificar. ele se torna um string. Aí, a partir de agora, se eu faço tanto typeof quanto eu boto aqui o teste 5, ele vai mostrar para mim que é uma string e a string é Talos, certo? Entendi, entendi. Ok. Então qualquer um desses daqui, ó, se eu colocar aqui, ó, no typeof, ele vai dizer que é string, ó. Teste 1, tá aqui, typeof. Teste 2, copiar para não tá. Teste 3. Todos eles ele vai dizer que são strings. Independente do tipo aqui do. Eu acho que não tem o teste 1, só tem teste só. Todos eles aqui ele vai mostrar string. Pronto. 4 strings. Certo? Então, a string ela ainda tem mais particularidades, mas que a gente vai explicar mais pra frente. São coisas mais avançadas que um string. Mas tipo, por que então e outro ponto também importante, porque a string tem muita particularidade? É porque as strings elas são uma parte muito importante do código. É uma das partes mais importantes da programação em si, é saber trabalhar com as strings. Porque tudo rola em torno de strings. Tudo é muito raro. É, não que não se use, mas se usa números e outras coisas, mas strings são muito mais importantes. Tipo, desde tratamento de informações até limpagem de dados, você pegar uma base de dados bruta, você vai trabalhar com strings, então por aí vai. É o que a gente tem que saber como lidar com elas, sabe? É um ponto. Quer voltar a compartilhar, Vitor, a tela? Ou... Tá, uma hora você falou que tinha como fazer a junção, certo? Isso, a Das gente também. strings. Isso.
Um outro ponto importante é que eu posso juntar as strings aqui, ó. E aí as strings elas são engraçadas por conta disso, ó. Eu vou fazer uma coisa aqui. A gente tá usando um console log, tá? Vou botar um teste mais. Cadê aqui? Teste 2. E você vai vendo que elas vão começando a se juntar, ó. Elas são diferentes, mas quando eu pluguei aqui, eu mostrei como se fossem todas. Eu não mostrei uma divisão. Se eu fizesse assim, eu ia estar fazendo uma divisão entre elas. Que vai ser. E tá vendo que já tem um espaçozinho aqui? Então, tipo, com string a gente consegue fazer muita coisa mesmo. A gente consegue. Deixa eu mostrar. Um dos conceitos avançados de string é tipo as templates string, que a gente vai mostrar mais pra frente como é que elas funcionam. Mas aí você consegue fazer operações dentro das strings, tipo teste. E você vai vendo que é Tari, desculpa te interromper, eu acho melhor você não falar sobre isso das agora, template tá? string, né? Eu acho que também não Porque faz vai 100% sentido. bagunçar a cabeça deles. Tá, Porque pessoal, eu tava essa questão puxando e vou. das. Desculpa aí, galera. Posso parar aqui? Pode, deixa eu só adicionar um pouco mais Hum, essa explicação que você deu agora da junção, tá? pronto. O nome disso é concatenar, tá, pessoal? Quando você está juntando dados. Não necessariamente você vai juntar strings, só strings. Pode juntar valores também, os tipos de dados, sim, certo? Um pouco mais para frente a gente também vai estar falando sobre concatenar direito, porque é importante, tá? Fazer essa junção. E os operadores, tá? A gente pode tanto usar o console log para fazer operações matemáticas, sei lá, juntando os dados para dar um valor, quanto isso de concatenar, tá? Que seria a junção dos dados lá, tanto da string, como o Thales acabou de fazer aí, tá, pessoal? Mas vocês não precisam se atentar a isso agora. Vocês têm que entender primeiramente o que são as variáveis, tá? Como a gente ah, declara uma variável, como atribui um valor a essa variável, entendeu? E essa questão do type office, do type off, no caso que o Thales mostrou para a gente, é um recurso de JavaScript que pode estar mostrando qual o tipo daquela variável que você declarou, tá? Pode mostrar o type off de novo, Thales, por favor? Pronto aqui. Tá. Como o próprio nome diz, ele está dizendo qual é o tipo de dado que tem na variável teste 2, tá? Basicamente isso que eu queria falar. Com alguma dúvida? Tu quer comentar mais alguma coisa, Thales? Não, eu vou mostrar o type off em outros casos. O que é que ele mostra? Beleza. Vou mostrar aqui que é um object que a gente tinha falado, que é uma chave valor. Se a gente fizer assim, ele já vai mostrar que é um array. Mostra que é um object, mas por conta de um. Porque o JavaScript ele trata tanto o array quanto o objeto como objeto. O JavaScript ele é um pouco confuso em alguns pontos. Vou botar aqui, ó. Vou mostrar aqui um number, tá? E mostra number também. Tá aqui um true. Vou mostrar como boolean. Mas basicamente é isso, os tipos de dados e as variáveis que a gente vê. A declaração, a sintaxe padrão das variáveis é var. A gente vai dar um nome para ela, o nome da variável. A gente vai usar o sinal de atribuição aqui, tá, que é o igual. E vai botar o valor dela. A gente bota qualquer valor que a gente quiser, certo? E tem a outra sintaxe, né, que a gente pode declarar a variável. Segunda variável. E a gente pode declarar o valor dela depois. E aqui a gente pode pegar e botar, sei lá,
Teste 1, 2, 3. E aqui a gente poderia aqui, ó, utilizar elas do mesmo jeito, acessar os valores delas independente, usando o nome da variável e segunda variável. E aqui, pra gente rodar aqui, ele vai mostrar aqui, ó, true e teste 1, 2, 3. Certo, galera? Ficou alguma dúvida até agora? Creio que não, o pessoal é fera aí. Tranquilo. O que eu ia falar? Eu não sei se você falou, Thales, sobre qual é a função do console log aí? O que ele tá fazendo? Não. Quer que eu fale ou quer? Eu posso falar aqui, mas se você Beleza. quer falar, pode ficar à vontade aí. Não, alguém botou. Eu não sei se foi aqui, gente, é porque eu tô cuidando. Ah, não, não, só falar tranquilo, eu acho que ninguém tem. Pronto. O JavaScript, ele tem diversas ferramentas, tá, gente? Dentro do próprio JavaScript. E esse console log, o nome dele em específico, ele é dado por conta de uma ação em específica que é feita literalmente no console do navegador. Não sei se vocês já tiveram experiência, né? Vocês não conseguem ver minha tela, né? Sim. Beleza. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de apertar F12 no navegador de vocês. Mas existe essa área aqui, chamada console, fica dentro do Developer Tools. E basicamente o console log, ele é muito utilizado para a gente ler o que está acontecendo dentro do código nessa areazinha aqui, que é o que a gente chama de console. Tanto é que está aqui o nomezinho aqui em cima, console. Então, supor aqui, por exemplo, colocar aqui uma variável teste. Eu vou botar 1, tá? Beleza. Então, o console log, ele está dizendo que ele vai logar. Para quem já viu alguma coisa referente à programação, já sabe que o log é a leitura de eventos dentro do código, né? A gente vai ler o que é está acontecendo no código. Então, basicamente, a gente está dizendo que no console ele vai mostrar o log do que está acontecendo. E aqui a gente pode dizer especificamente o que é que a gente quer ver. Eu quero ver o teste. Então, é por isso que a gente precisa saber o nome da variável que a gente colocou, correto? Porque ele vai mostrar pra gente, ele vai logar especificamente aquilo que a gente pediu para ele, que é o teste. Em outras linguagens a gente consegue ler o log do código inteiro, no JavaScript mais para frente vocês vão ver que tem outras formas de fazer isso, tem como debugar o código, que a gente vê no código rodando passo a passo o que é que ele está fazendo. Mas inicialmente o console log, o intuito dele é isso, é mostrar o que está acontecendo no código, certo? Naquele momento, para a gente ler, não precisar parar o código para ler, sabe? A gente vai ter aquela informação ali no console, ou em tempo real, ou depois que o código já rodou, vai ter informação lá no log para a gente passar e ver o que é que aconteceu. A gente utiliza muito para, vamos supor, dentro do código, vamos supor que eu tive um erro. No dia a dia eu tive um erro, tem uma variável que não está passando, ela não está, eu não estou conseguindo ler ela, não estou conseguindo entender o que está acontecendo com ela. Eu boto um console log e vejo o que é que está acontecendo nela. Eu vejo o que é que, dependendo do ponto, sei lá, na linha 1 dela foi declarado, o que é que aconteceu ali. Eu boto um console log embaixo e ela vê o que está acontecendo. Mais pra frente eu vejo, ela também passa aqui nesse ponto. E aí, tem técnica, essa é uma técnica de debug mais básicazinha. Depois o cara vai botando um breakpoint, que é o que a gente vai mostrar mais pra frente. Mas ele também pode ser utilizado assim, o console log. Mas realmente é para o programador ele ver o que está acontecendo no código. O console log ele não tem função para o usuário final. Ele tem mais função para a gente que está desenvolvendo o código do que para o usuário final. Ele é para a gente ler no código o que é que está acontecendo de fato, o que é que está acontecendo naquele momento. Não sei se ficou claro para vocês a ideia do console log. Sim, ficou. Beleza. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre string, sobre number, sobre float, sobre boolean? Acho que a gente falou até agora, né? Que foram esses 4. Ficou alguma dúvida? Que vai ser mais esclarecido quando começar a trabalhar com eles, né? Aí você vai Uhum. identificando. Pronto. Então, Vitor, quer fazer as considerações finais aí da aula? Eu vou parar aqui a Tá. página. Pessoal, a gente
já falamos sobre os outros tipos de dados, tá? Que as variáveis recebem. No caso, seria o booleano, o for null, o float, um pouco mais do float também e do definido, tá? Porque nesse começo de aula aqui a gente falou mais sobre os numbers e o tipo string mesmo, tá? Que seriam as cadeias de caracteres lá. Tá bom, pessoal? Vocês têm algum feedback para dar pra gente? Ah, alguma dúvida? Não, tá tranquilo, tranquilo. Tá gravando ainda?